Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações, a gente trouxe um carro muito bacana, a nova Fiat Toro ano 2022, aqui na versão Freedom, equipada com motor 270 turbo. O novo 1.3 Firefly agora, que além da Toro também está equipando o Jeep Compass. Um carro muito legal, um upgrade muito esperado aí pelos fãs da Toro. E bora falar um pouquinho mais sobre esse carro, sobre o que mudou desde a última geração e por que essa picape é realmente uma aula de criação de produto. Lançada em 2016, a Fiat Toro foi a primeira picape. Na verdade, ela foi a segunda picape dessa categoria. Ela acabou perdendo ali por algumas semanas para a Oroch, mas quando você pensa realmente em projeto, esse aqui foi o primeiro. E qual que é o segredo aqui da Toro? Ela junta o tamanho ali de uma picape média, do tamanho de S10 e Ranger de 10, 15 anos atrás, com a construção de monobloco, que parece mais ali com as picapes compactas, como por exemplo uma Saveiro ou uma Strada. E por que esse carro é uma aula de construção de produto? Porque se você chegasse para alguém há 10 anos atrás e perguntasse o que elas queriam de diferente em uma categoria de picapes, ninguém falaria que queria uma Toro, porque esse tipo de carro aqui nunca existiu. A gente até teve ali algumas picapes baseadas em carros nos Estados Unidos nos anos 70, como por exemplo a El Camino, e também na Austrália a gente tem as Utes, as picapes ali baseadas em sedãs também. Mas o que a gente encontra aqui realmente não existe. É um carro que junta a sensação de dirigir de um sedã médio, de um SUV médio, tanto é que esse carro compartilha a plataforma aí também com o Renegade, ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade de carga aqui bem bacana. Ou seja, melhor dos dois mundos. E realmente uma ideia tão legal, mas tão legal, que além de Toro e Oroch, várias outras montadoras nos últimos anos também estão correndo para ganhar esse mercado. Aconteceu isso com a Ford Maverick, que acabou de lançar lá nos Estados Unidos, a Hyundai criou a sua própria caminhonete aqui nessa categoria, Volkswagen e Chevrolet também estão correndo para lançar aí nos próximos anos, porque todo mundo quer abocanhar um pouquinho desse mercado aí que é totalmente dominado pela Toro. E não é à toa, né? Então bora lá para frente para falar um pouquinho sobre o que mudou no visual desse carro e o que a gente tem de novidade ali por baixo do motor. Lá atrás pouco muda na Toro, mas aqui na frente, nessa nova reestilização, nesse facelift, ela ganhou um novo capô que tem esses dois vincos aqui mais musculosos, passa a ideia de um carro mais forte, maior. E também essa nova grade, farol e todo esse conjunto dianteiro aqui diferente, para-choque e tudo mais. Eu pessoalmente gosto mais das versões diesel ali, a Ultra e a Range, que tem aquela grade bocão aqui no meio, Eu acho que essa aqui com esse bigodinho cromado aqui não ficou tão legal, mas beleza, deu uma cara nova aqui para Toro, pelo menos aqui na hora que você olha você percebe que é a nova versão, então dá uma valorizada aí no carro, Boas mudanças aconteceram lá dentro também, mas eu mostro para vocês daqui a pouco. E por baixo do capô aqui, esse sim é uma grande novidade que ninguém vê, mas na hora que você dirige você percebe na hora. É o novo motor 1.3 turbo, chamado aqui pela Fiat de 270 turbo. Mas é nada mais, nada menos do que o 1.3 Firefly, que equipa aí outros carros da linha, como por exemplo o Argo, só que aqui auxiliado por um turbocompressor. Cara, a evolução desse motor aqui, se comparado ao 1.8 Flex que a gente tinha antes, é incrível, é outro carro, Ele realmente deu uma vida nova aqui para a Toro, e aqui entregando 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina e mais de 27 kg de torque aí com qualquer um dos dois combustíveis. Ou seja, é um carro muito, mas muito forte e consegue levar aqui os seus 1.600 kg com uma vitalidade que até surpreende em alguns momentos. Quando eu for dar a volta eu falo um pouco mais sobre isso. Mas além desses números que impressionam, outra coisa também que é muito legal aqui dessa Toro é a tecnologia que a gente encontra nesse motor. Então beleza, é um motor com turbo compressor, mas ele tem vários detalhes ali que fazem com que ele seja ainda mais moderno. E a tecnologia mais legal que tem aqui nesse motor é o Multi-Air. O que significa esse Multi-Air? Significa que ele tem um variador ali no autuador, um autuador hidráulico que consegue variar os tempos ali do motor, a quantidade de ar que entra e tudo mais. Tecniquez deixando de lado, significa que ele é um motor mais eficiente, mais potente e coloca ele aqui à frente de praticamente todos os outros motores aqui no Brasil.
Realmente um motor que está à frente do seu tempo e que vai dar uma vida um pouco mais longa para os propulsores a combustão aqui no Brasil, já que a gente está num caminho aí de eletrificação e hibridização dos carros, que é inevitável. Mas beleza, chega eu te falar aqui sobre os dados do motor e vamos falar um pouquinho sobre o que mudou lá dentro. Por baixo do capô, tudo novo, na frente um pouquinho novo e lá dentro também vários detalhes, várias tecnologias e equipamentos legais que fizeram com que esse carro aqui se torne uma opção mais interessante do que ele já era antes do facelift. Bora lá! Sentar aqui no interior da nova Toro é uma experiência parecida com o que era na nova geração, mas claramente um carro atualizado. E atualizado em bons sentidos, né? Vou até roubar o celular aqui do Davi um pouquinho para mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre telas. Eu sei que vocês gostam de tela, né? Todo mundo gosta. Agora, nessa nova geração, a gente tem um painelzinho ali digital. Ele é 100% digital, né? Você tem aqui informações de consumo, consegue ver aqui informações de performance, tem também aqui um indicador de faixa, pressão de pneu, indicador de revisão e tudo mais. E o legal é que essa tela é toda personalizável, né? Então, além aqui de você conseguir ter diferentes tipos de visualização, todos esses campos aqui em volta, olha, você pode setar ali de acordo com o que você gosta. E aqui no meio a gente tem também uma central multimídia que nessa versão aqui, né, tem o mapa que é o opcional. Mas ela tem espelhamento de celular aqui via Android Auto e Apple CarPlay, já com a tecnologia sem fio. Então, tecnologias bem legais aí, já que a gente está na geração aqui no momento das telas, a tecnologia em tudo, a Toro faz bonito aqui nesse sentido. Falando aí um pouco sobre os equipamentos mais tradicionais, né? Ela tem aqui vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico com tilt down, tem também aqui o volante com ajuste de altura e de profundidade, tem também aqui os controles do som, né? E também do computador de bordo e do piloto automático, tudo aqui no volante, troca de marcha por pedal shift, tem aqui também o câmbio, né? A alavanca de câmbio de 6 marchas, que tem as trocas manuais aqui também no câmbio, ar-condicionado automático de 2 zonas, tem modo esporte, controle de tração, controle de estabilidade, porta-treco aqui também não falta, né? Tem um aqui embaixo, tem esse aqui que é o do carregador de indução, porta-treco aqui, encosto de braço, baúzinho aqui dentro, né? Esse encosto de braço que você consegue ir aqui para frente. Pacote de equipamento aqui muito bacana. Mas vale ressaltar que esse carro aqui tá com um pacote opcional aqui de conectividade nível 2, que é, né, aqui dessa linha Freedom. E o que tem nesse pacote? Ele adiciona sensor de estacionamento dianteiro, retrovisor eletrocrômico, limpador automático, farol automático, assistente de troca de faixa, mapa no GPS, todo o modo ali de telemetria de conectividade no celular que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ou seja, aí os bancos de couro também, né? Ou seja, faz com que ele seja a versão aqui que para mim tem o melhor custo-benefício da Toro. Um carro realmente bem completinho, muito bacana aqui por dentro. E que tá aqui, óbvio, né? Plástico duro, materiais de boa qualidade, mas plástico duro. E aqui no banco só um pedacinho aqui de couro, né? Nas portas, perdão. Vai ter gente que vai criticar falando, nossa, mas você tá pagando 140 mil reais num carro que tem painel de plástico duro. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma picape. É um picape muito mais confortável do que as picapes médias, inclusive. Perfeitamente perdoável isso. Não tem problema. E aí tem aquela galera também que fala, poxa, mas é plástico duro, o carro vai fazer tudo quanto é barulho, vai aparecer uma bateria aqui dentro. Cara, esse carro não faz barulho nenhum de acabamento. A gente está aqui com uma unidade bem nova, o carro está com 6 mil quilômetros, mas a gente está com uma outra Toro também, que já tem 26 mil quilômetros rodados, e ela não faz barulho absolutamente nenhum de acabamento. Ou seja, um carro muito bem montado, e o fato dele ter plástico duro não tem absolutamente nada a ver com isso. Falando um pouquinho aqui sobre ergonomia, né? Ajuste de altura do banco, profundidade e altura aqui do volante, fazer com que ele seja um carro que tem bastante liberdade aqui para você se sentar. A crítica que eu tenho aqui é que esse banco, apesar de ser muito confortável e ter bons apoios aqui na lateral, ele é um banco feito para pessoas grandes. Então, para mim, que é um pouquinho mais magro, eu acabo sambando aqui um pouquinho nesse banco. Porém, nada que chegue a fazer qualquer tipo de crítica que desabone aqui o carro. Volante em uma posição muito boa, você dirige uma posição que é alta, mas que não é exageradamente alta. Espaço da cabeça excelente. E entrar aqui no carro para o motorista é muito tranquilo, mas para o passageiro é um pouquinho mais complicado, porque esse banco aqui não tem ajuste de altura. Então aqui eu estou na posição mais baixa, esse aqui não, fica numa posição muito mais alta,
e para quem é um pouquinho maior pode acabar batendo a cabeça. Ainda assim, equipamentos completos, conectividade e tecnologia de primeira linha e uma ergonomia muito, mas muito boa. Sentar aqui na Toro, vocês vão ouvir eu falando isso várias vezes aqui durante o vídeo. Parece a sensação de sentar em um SUV médio ou em um sedã médio. Não parece a sensação de sentar numa picape. Mas lá atrás, a história já é um pouquinho diferente. Bora lá. E a primeira crítica aqui em relação ao espaço traseiro da Toro não é nem tanto no espaço, mas sim o fato que é uma picape. Então a gente está com os nossos equipamentos fotográficos aqui, não quer deixar lá na caçamba, ao Deus dará. Então, né, olha onde que a gente tem que colocar todo o nosso equipamento. Acaba sendo uma coisa um pouquinho chata, né? E se você vai viajar aí com 5 pessoas, você não tem muita opção. Você vai ter que levar as 3 pessoas aqui atrás e colocar coisas de valor lá na caçamba, que não é 100% seguro. Mas beleza. O banco está configurado aqui para mim, que tem 1,77 m, e eu tenho um espaço bem legal aqui para minha perna, né? Eu tenho, sei lá, 2, 3 dedos aqui de espaço entre meu joelho e o banco da frente. Para uma picape, é um espaço muito bom. Para um sedã médio ou um SUV, aí sim, você tem que abrir um pouquinho de mão desse espaço. Uma coisa que eu não gostei, porém, é do banco. Ele é um banco bom, mas o problema é que ele é um banco de picape. Então ele não tem aquele ângulo, né? Não tem aquele encosto um pouco mais baixo de um carro convencional. E ele é um banco muito plano, né? Ele não tem aquela parte lateral aqui que te abraça do lado. Ou seja, quem vai aqui atrás, além de ir numa posição um pouco mais ereta do que gostaria, você acaba ficando aqui sambando de um lado para o outro. Falando em equipamentos de comodidade aqui também, né? A gente tem um encosto de braço, que é opcional aqui nessa versão. Então não são todas as Toros Freedoms que tem esse encosto de braço. Perfeitamente dispensável, é legal, mas não precisa de ter. De conectividade, a gente tem aqui uma saída USB e uma porta 12 volts aqui no meio. Então você consegue aqui carregar o seu celular, o DVD da criança e tudo mais. Computador aqui talvez, né? Não sei, acho que o computador não consegue carregar assim em portas tão simples. De acabamento, plástico duro em toda a porta. Não tem um pedaço de couro que tem aqui no encosto. Mas eu vou bem. Eu vou relativamente bem. Vale lembrar que isso aqui é uma picape, né? A gente não está falando de um SUV, de um sedã. E a caçamba, né? Como é que será que é? Espaço para o joelho lá nos bancos de trás é bem bacana, né? Mas como eu comentei com vocês, o ângulo do banco não é muito legal. Em compensação, aqui na caçamba a gente tem um espaço bem razoável para uma picape cabine dupla com as dimensões que ela tem. E com esse sistema de abertura aqui, sensacional, que você abre uma metade e depois aqui, puxando, abre a outra metade. Com isso você alcança aqui os 750 kg de capacidade de carga, né, que pode ser colocado aqui, e também os 937 litros de espaço na caçamba. Um ponto interessante a comentar aqui é que nessa versão Freedom ela já vem com essa capota aqui de série. E apesar disso aqui dar uma proteção ali em relação à chuva, isso aqui não dá proteção em relação a roubo. Então é só você vir aqui, cortar esse vinil, ou então dar um puxão aqui mais forte, que você consegue acessar aqui a caçamba dela. É de se entender, né? É uma picape, mas acaba sendo uma coisa aqui relevante na hora que você vai comparar ele, por exemplo, a SUVs médios ou então sedãs. Aqui você até tem espaço para carga, mas em compensação, a segurança só se você deixar mesmo ali no banco de trás. Chegou a hora então aqui de falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir a nova Toro Turbo. Mas antes disso, vou mostrar para vocês a chave dela. Uma chave carnuda, pesadona. Eu gosto bastante dessas chaves da Fiat, eu acho que essa da Toro aqui especial é mais legal ainda, realmente passa uma sensação de qualidade. Nessa versão Freedom, mesmo com o pacote opcional que esse carro tá, ele continua não tendo chave presencial.
Chave presencial exclusiva aí na versão Vulcano. Até falando aí também, né, dos equipamentos de série, ela tem câmera de ré e sensor dianteiro é um opcional. É um carro com um bom conjunto de equipamentos, né, como vocês viram agora há pouco. E a sensação de dirigir aqui como um todo da Toro é muito parecida com a sensação de dirigir um SUV médio, um sedã médio. Então um Corolla Cross, um Compass, um Civic. Com a diferença aqui que a posição de dirigir da Toro é ainda mais alta do que a gente já encontra nos SUVs. Então é um carro que é feito na mesma plataforma do Renegade, né? Mas aqui ele é um pouquinho mais alto, né? E tem uma suspensão ali mais elevada também, até mesmo para conseguir levar aqui os 650 kg de carga, perdão. E outra coisa aqui que vem junto dessa plataforma de Renegade é o acerto de suspensão. Cara, eu sou apaixonado com o acerto de suspensão desse carro. A Fiat, né, o grupo Stellantis como um todo, tem acertado ali seguidas vezes, né? Desde os carros de entrada, do Mobi, do Argo, até mesmo aqui nos carros mais de alto nível, como por exemplo aqui a Toro, Renegade e Compass. Ela aos poucos tem dado uma refinada nessa suspensão e ficado cada vez um carro mais rígido, mais seco, mas ao mesmo tempo muito confortável. Então, melhor dos dois mundos. É um carro muito gostoso de dirigir rápido e um carro que simplesmente abocanha os quebra-molas sem você nem perceber. E até aproveitando aqui falar um pouco sobre desempenho também, né? A grande novidade. Vou pisar fundo aqui para vocês sentirem que não é brincadeira. É um carro muito, mas muito rápido. Surpreendentemente rápido. Quando a gente pensa, né, de um carro de 1.600 kg de peso, né, a gente pensa um carro muito letárgico, né, que vai ter aquela aceleração demorada e tudo mais. E realmente é o que a gente encontrava ali com o motor 1.8. Mas com esse motor flex turbo, caramba, é um carro que tem um desempenho de impressionar, né? E eu acho que outra coisa que faz ele extrair ainda um melhor desempenho desse motor é o câmbio de 6 marchas. É o mesmo câmbio de 6 marchas Aisin aqui que equipa também a versão com motor 1.8, né? Tanto da geração anterior quanto da versão Endurance, que continua tendo essa opção do motor 1.8. Mas nesse caso aqui ele tem um ajuste um pouquinho mais esperto. Óbvio, né? É um motor diferente, é um motor muito mais potente. Então ele acaba não tendo aquele comportamento que é relativamente normal da gente ver na 1.8, dele fazendo aquelas reduções exageradas, de ficar subindo rotação demais. Aqui não, aqui você tem um câmbio esperto, então você percebe trocas rápidas, você percebe na hora que você dá uma pisada ali um pouquinho mais forte, ele fazendo uma redução, na hora que você alivia o pé, ele também passa a marcha mais para cima. Então, eu realmente não tenho críticas aqui a esse câmbio. Até quando eu estava andando aqui com o Davi ontem, ele comentou várias vezes como ele não mexeria em nada no ajuste desse câmbio. Eu tenho alguns pequenos poréns aqui, né? Eu acho que em algumas situações ele poderia jogar uma marcha um pouquinho mais alta, principalmente quando a gente está aqui com o carro vazio, com 2 pessoas só. Então ele conseguiria aí economizar um pouquinho de combustível com esse comportamento. E na hora que você faz as trocas aqui na borboleta ou jogando aqui para o lado direito manualmente na manopla, ele é bem permissível em redução. Então você consegue ali jogar uma segunda marcha, sei lá, 50, 60 por hora, 70 por hora, mas ele não consegue fazer o contrário. Então quando você está ali a 50 por hora mais ou menos, ele dificilmente te deixa colocar uma quinta marcha. Novamente aí, né, provavelmente uma configuração feita para passar essa sensação de um carro um pouquinho mais esperto, mais ágil. Acho que finalmente, depois de 5 anos de lançamento, finalmente a Toro tem uma opção flex que tem desempenho aí que bate com a diesel. A diesel antes tinha um desempenho muito, mas muito superior do que a versão 1.8. E falando um pouquinho também sobre preços, né? A gente está em um momento complicado do nosso mercado, eu sei. As coisas subiram muito de preços, variam bastante. E aqui em São Paulo agora tem imposto extra também, né? Então é uma loucura. Mas esse carro aqui, do jeito que ele está equipado, ele custa um pouco mais ali do que R$145 mil. De base, a Toro Freedom custa 138 mil, nessa versão aqui, né, com motor
1.3 turbo. E de opcionais esse carro está com 2 pontos, né? Primeiro, o kit de conectividade aqui, que adiciona vários itens bacanas aí para o carro. E segundo, essa cor aqui, esse vermelho metálico, que é muito bonito. Na minha humilde opinião, melhor custo-benefício da linha da Toro, a opção ali que tem o melhor pacote de equipamentos com um preço mais justo. Não mudaria em nada nesse carro. Mas assim, é um carro caro, né? É um carro mais caro que o Amarok, mas continua sendo um carro muito, mas muito mais barato do que as picapes médias, que já passam aí fáceis dos 200 mil reais. Então, um preço justo aí no final das contas. Falando um pouquinho aqui sobre sensação de direção em pedais, né? A gente tem uma direção elétrica, uma direção bem pesadinha. Eu pessoalmente gostei bastante. Ele dá uma sensação de um carro mais na mão, sabe? Sem dar aquele peso artificial quando você está manobrando. É um carro leve quando ele precisa de ser e pesado, firme na mão quando ele precisa de ser também. De pedais, tem algumas ressalvas, né? Acelerador eu achei ele bem dosado, achei ele um acelerador bom, que casado aqui com esse motor, que tem um torque muito bacana, com um câmbio, tem um funcionamento aí super legal. Mas o freio, não é dos melhores. Não pela capacidade de frenagem, é um carro que freia super bem, perfeitamente capaz aqui de frear os seus mais de 1.600 kg. Mas a minha crítica aqui em relação ao freio é sobre a modularidade dele. Então um freio que quando você começa a pisar, a sensação é que ele não vai. Você pisa e de repente ele começa a frear. E na hora que ele começa a frear, se você não está muito acostumado, você dá aquela cabeçada, né? Aquela parada desconfortável. Óbvio, é algo que aí com o tempo você vai pegando o jeito. E se você comprar uma dessa aqui, em uma semana você já vai saber dirigir sem problema nenhum. Mas ainda assim, acho que a Fiat poderia ter feito aí um ajuste um pouquinho mais bacana nesse freio. E de conforto aqui no geral, espetacular. Como eu tinha comentado com vocês, sensação de estar dirigindo um SUV médio, sensação de estar dirigindo um sedã médio, nada de sensação de dirigir picape, de materiais de má qualidade, não, tudo muito bem acabado, muito bem confortável. E com um detalhe muito legal, né? A gente pegou esse carro aqui num trechinho de estrada, andou bastante aqui dentro da cidade, com vidro aberto, vidro fechado, e em todas essas situações, o isolamento acústico desse carro é simplesmente espetacular. Você não percebe barulho de pneu, você não percebe barulho de motor, você não percebe barulho externo quando você fecha os vidros. E além do mais, você ainda tem aqui um som com uma qualidade bem bacana também. Então você consegue realmente se fechar no seu mundinho aqui, fazer uma viagem mais longa, parar aqui no trânsito ouvindo sua música na maior paz. Muito legal, né? Mostra aí como que esse carro tem um refinamento na sua construção, um passo acima aí de outros carros, como por exemplo a própria Amarok. Um ponto que eu tenho a criticar aqui da Toro, que não é exatamente um problema só dela, mas até de certa forma também com o fato de ser uma picape, é que a visibilidade dela não é das melhores. Você senta num lugar alto, numa posição bem alta. E isso é muito bom, né? Você sentando aqui numa posição mais alta, você consegue ter uma visão geral melhor. Porém, a gente tem uma coluna aqui muito grande, né? Até na hora que eu estava posicionando essa câmera aqui que está perto da minha cabeça, eu comentei um pouco sobre isso com o Davi, né? Esse puxador, essa coluna, a posição e até o fato do retrovisor ser um retrovisor relativamente grande, façam que aqui nesse ponto você tenha um ponto cego meio chatinho, que pode ser um pouquinho ruim aí nas manobras. O que compensa o fato dele ter ali o sensor dianteiro. Outro ponto onde a visibilidade não é muito boa é lá atrás. Se você está com 3 ocupantes ali, 3 cabeções na sua frente, você não enxerga absolutamente nada. Ok, você tem ali câmera de ré, sensor de estacionamento. Porém, mesmo quando não tem nenhuma pessoa sentada ali no banco de trás, ainda assim a visibilidade deixa a desejar um pouquinho. Porque, óbvio, a caçamba é muito alta, então se tiver um carro um pouco mais baixo, você não vai ver, não tem jeito. E além disso, o vidro ali, a posição que o vidro traseiro fica, dá muito reflexo aqui, pelo menos na posição que eu dirijo, com a central multimídia. Então de noite, né, você percebe aqui alguns reflexos fortes batendo lá atrás, e até um ponto importante aqui para comentar. Quando você está aí numa estrada de noite, estrada que não tem iluminação, vale a pena desligar essa tela aqui sim. Não tanto pelo tanto que ela dá de luz aqui na frente, mas pela forma que ela é lá atrás. E até falando em telas também, né?
A tela aqui central do painel eu achei bacana, é um painel digital bem compridor, com várias funcionalidades legais, mas eu tenho uma crítica. Ela não é uma tela que parece ser de alta definição. É boa, né? Longe de ser uma tela ruim, que você consegue enxergar os pixels, mas ela tem um visual meio embaçado, parece que ela não é tão limpa, tão definida quanto outros painéis digitais aí que a gente vê no mercado. Enquanto aí Volkswagen, Audi e até mesmo a Toyota tem painéis digitais que tem quase a qualidade como se você tivesse com mostradores analógicos, aqui não. Aqui fica bem claro que você está olhando aí para uma telinha de LCD, de TFT. Antes da gente falar aqui para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo a Toro, queria falar um pouquinho sobre consumo. Polêmico, né? Logo na época do lançamento desse carro, muita gente achava que, nossa, esse motor 1.3 de 185 cavalos vai ser super econômico, vai ser uma revolução aqui na Toro. E galera, não foi isso que a gente viu na prática, viu? A gente já tinha lido aí em outras avaliações, em outros testes, que esse motor aqui tinha um consumo mais ou menos parecido com o 1.8. E inclusive nos testes do Inmetro, esse carro bebe mais do que a versão 1.8. E nos nossos testes aqui, de fato, ele bebe mais do que 1.8. A diferença é pequena, a diferença é bem pequena. Mas vale ressaltar que o motor 1.8 era beberrão, sempre foi beberrão. Então aqui eu acho que a Fiat perdeu uma grande oportunidade de fazer ele ser um carro ainda melhor, tendo um bom consumo de combustível. Mas tudo bem. Na cidade você vai fazer uma média aqui de por volta de 5 a 8 km por litro, dependendo ali do seu comportamento, do uso do ar-condicionado, se você está andando em bairro ou em vias expressas. E na estrada o seu consumo vai variar aí, provavelmente entre os 9 e 12 km por litro, 11 km por litro, dependendo aí de qual tipo de estrada você está viajando. Isso tudo números com álcool, né? No nosso teste aqui com uso misto, né, a gente chegou a conseguir 12 km por litro, 2,6 km por litro de média, mas foi um trecho muito favorável. É difícil que na prática você consiga médias tão altas assim. E chegada então a hora de comentar para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui a Toro Freedom Flex Turbo 2022. Como eu tinha comentado, na minha opinião, esse aqui é o melhor custo-benefício da linha. É um carro muito bem equipado, é um carro bonito, é um carro muito confortável e eu acho que não tem outro carro aqui nessa linha da Toro que consegue juntar tão bem esses itens. Se você fala da Toro diesel, você fala de um carro que está custando 30 mil reais a mais, 40 mil reais a mais. Se você fala ali da versão 1.8, uma diferença pequena, de 4 ou 5 mil reais. Então, pensando em simplesmente motorização, essa aqui, Turbo Flex, perdão, é a melhor. E falando em equipamentos, com a versão Endurance, você vai ter um carro bem básico, um carro ali quase feito para o trabalho, né? Melhor do que era antigamente, mas ainda assim um carro bem simples. Nesse kit aqui você vai ter um carro bem equipado, né? Tudo em linha aí com o que é esperado, com esse opcional muito bacana aqui que coloca esses itens de segurança, de conforto, de conectividade, que faz ele ficar um carro muito bem equipado. E ao mesmo tempo eu não acho que faz sentido você pegar a versão acima dessa aqui, né? A versão Vulcano. Porque a versão Vulcano você vai ter equipamentos um pouquinho melhores do que a gente tem aqui nesse caso. Porém, você vai ter alguns itens que eu não acho que são tão bem-vindos aqui na Toro. Como, por exemplo, as rodas aro 18 polegadas, que fazem o carro ficar um pouquinho menos confortável. E também as maçanetas cromadas, que visualmente não acho que seja tão legal. Sem contar que você vai estar pagando bem mais para ter esses equipamentos que, sinceramente, são totalmente dispensáveis. E para quem eu recomendo, então? Cara, se você vai usar esse carro para dirigir só na cidade, não tem necessidade de levar carga e tudo mais, eu acho que não tem muito propósito de você comprar uma Toro, não. Vale mais a pena você pegar um Compass, um Renegade, um SUV. Se você está querendo um carro aí que vai levar carga de vez em quando para um sítio e tudo mais, aí sim a Toro encaixa muito bem. Acho que é um carro que consegue juntar bem um conforto, um espaço de carga, de forma que nenhum outro carro no nosso mercado consegue fazer. E por fim, se você está querendo realmente um carro para trabalho, né, para levar carga de um lado para o outro, aí eu também não acho que a Toro seja uma boa opção, porque você vai estar pagando caro num carro que não tem uma capacidade de carga tão boa, é menor aí do que até mesmo a estrada, né?
Então você vai estar pagando caro por um carro que não vai te atender 100%. E outro ponto que vale a pena ser comentado aqui é que caso você pegue muita estrada com passageiro, talvez a Toro não seja uma opção tão boa. Sem passageiro, né, só com o motorista e o segundo ocupante aqui do carro, espetacular. Eu não tenho críticas a fazer. É um carro muito bacana, muito confortável, com ótimo desempenho. Mas os 2, 3 ocupantes que vão lá no banco de trás, eles até têm um espaço bom para a perna, como eu comentei, né? Mas eles vão bem inclinados ali, numa viagem mais longa pode ser um pouquinho chato. Resumindo, vai usar esse carro para viajar com a família com muita frequência? Talvez não seja uma boa opção, só se realmente você precisa do espaço de carga. Tá querendo um carro para trabalho? Não é uma boa opção. Talvez valha mais a pena pegar uma estrada ou então aqui a Toro na versão mais simples. Agora, se você está querendo um carro para tudo, para levar carga, para andar na cidade, para andar na estrada, aí sim, Toro é nota 10, recomendo aqui de olhos fechados. Principalmente nessa versão Freedom Flex Turbo. Senhores e senhoras, seguidores e seguidoras do Drive On, chegado ao final aqui da nossa volta, hora de dar o veredito final e falar quais são os pontos positivos e negativos aqui da Fiat Toro 270 Turbo 1.3 Flex Freedom 2022. Diria que esse carro tem 3 pontos positivos que chamam muita atenção, sendo o primeiro deles uma característica já mais do que conhecida da Toro, que é o conforto. Cara, é um carro com uma suspensão muito bem calibrada, um carro com uma ergonomia muito boa, um carro com uma posição de dirigir, né, todo o conforto ali da cabine muito bacana para quem está na frente, e um carro com isolamento acústico espetacular. Você não ouve motor, você não ouve suspensão, você não ouve pneu e você não ouve nenhum barulho do lado de fora. Sem dúvida, a sensação de sentar aqui, principalmente no banco da frente da Toro, é tão boa quanto sentar em um SUV médio ou em um sedã compacto, um sedã médio. Já falei isso várias vezes e não canso de repetir. Segundo ponto positivo dela, aí sim é uma novidade, é o desempenho. Uau! A Toro até pouco tempo atrás era conhecida nas suas versões Flex pelo desempenho fraco, mas aqui não, com motor 1.3 turbo, é um carro que consegue empurrar muito bem. Sozinho, com 2 passageiros, ela até assusta em alguns momentos de tão forte que ela é. A resposta é muito rápida, o motor é muito bom. E como esse motor casa ali com o acelerador e com o câmbio, foi realmente muito bem feito pela Fiat. E por fim, o terceiro ponto positivo dela é a tecnologia. E quando eu falo de tecnologia em 3 aspectos diferentes. Eu falo de tecnologia de conectividade, então um carro que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, um carro que tem ali um painel digital, um carro que tem ali toda essa conectividade com o celular. O segundo ponto de tecnologia que eu falo é tecnologia de segurança. É um carro que tem frenagem automática, é um carro que tem o sensor de troca de faixa e todo o sistema de segurança ali que você espera também. E o terceiro aspecto de segurança, de tecnologia, é a tecnologia mecânica. E aqui eu falo um pouco mais especificamente desse motor 1.3, que é sem dúvida um dos motores mais tecnológicos que a gente tem aqui no nosso mercado e de todo um design do carro muito bem feito também, que tem tudo a ver também com a tecnologia. E o segundo ponto negativo dele, infelizmente eu vou ter que falar sobre isso, é sobre espaço e capacidade de carga. É uma picape com dimensões bem grandes, mas que não tem uma capacidade de carga tão legal assim, seja em peso ou seja também em espaço. Se você quer levar um pouquinho mais de peso, você vai ter que ir aí para a versão turbo diesel, que aí sim você vai conseguir levar 1000 kg. E aqui no banco de trás você acaba tendo uma inclinação do banco que não é muito legal. E por que eu estou criticando a capacidade de carga desse carro? Porque é uma picape que leva 5 pessoas. Conta aí, 5 pessoas, 5 adultos, você vai somar aí, sei lá, uns 400 quilos. Acaba sobrando muito pouco espaço para você colocar lá atrás, 350 quilos. Se você tiver uma fazenda, por exemplo, estiver levando grão, ração, coisas desse tipo, vai ficar aí um pouco insuficiente. Então, vale a pena levar isso em consideração. Vai levar coisa pesada, vai viajar com pessoas e carga, leva a versão diesel que você vai ter aí uma capacidade de carga um pouquinho melhor. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui da Fiat Toro 1.3 Turbo Freedom 2022. Se você gosta da Toro e quer conhecer um pouco mais sobre as outras versões, a 1.8, a diesel, e também um comparativo aqui entre a nova geração e a geração antiga, vale seguir aqui o nosso canal e assistir os outros vídeos que a gente também tem aqui para vocês. Mas a mensagem final que eu gostaria aqui de deixar
é que hoje a Toro ela reina sozinha nessa categoria. A Oroch tem uma quantidade de vendas significativa que não consegue bater de frente aqui com ela. E não é à toa, é um carro que tem equipamentos muito legais, um projeto muito bem feito, e enquanto Volkswagen, Chevrolet, Ford e Hyundai não começarem a entrar nessa briga, ela vai continuar reinando sozinha mesmo. Não deixa de seguir o nosso canal, de dar um like no nosso vídeo, e a gente se vê no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On.